Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e nosso coração nesse dia maravilhoso chamado hoje, amém? Glória a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade. Hoje eu vim de manhã, gente, porque hoje a tarde tá bem cheia de compromissos e aí eu preferi vir aqui mais tranquilo de manhã. Eu sei que a maioria das pessoas assiste depois, né? Então quem assistir depois a live vai poder entender, né? Tudo aquilo que eu vou falar acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. E eu creio que vai ser edificante de qualquer maneira. Seja de tarde, seja de manhã. Amém? Gente, hoje nós lemos Deuteronômio capítulo 22, capítulo 23. Eu tô com minhas duas crianças em casa, então provavelmente isso vai acontecer algumas vezes. Oi, filho! Oi! Cecília, me ajuda com seu irmão, por favor? Vai dar certo, em nome de Jesus. Hoje, na leitura bíblica diária, nós lemos só 2 capítulos de Deuteronômio, capítulo 22 e 23. Meus filhos já estão chorando. Oi, José! Oi, o que foi? Tá bom, dá ele salgadinho, filho, tá? Capítulo 22, gente, de Deuteronômio, vai falar assim: que o israelita não poderia fugir da sua responsabilidade. Eu achei muito forte essa frase. Fala essa frase 2 vezes. Se você vir solto por aí um boi ou uma ovelha de um outro israelita, não fuja da sua responsabilidade. Nós já falamos isso aqui antes, né? Esse perigo do achado não é roubado. Ou cada um, ema, cada um com seus problemas. O meu boi tá aqui tranquilo, então eu tô de boa. Não. Se você vir alguém, se você vir uma ponta solta, se você vê o seu irmão passando por um problema, não fuja da sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Depois fala de novo, olha, se o dono não morar perto, se você não o conhecer, você... Ô Cecília, o que foi? Me ajuda, bem, por favor. Se você encontrar um animal, por exemplo, e o dono do animal não estiver perto, não morar perto, o que você vai fazer? Você vai levar o animal para sua casa, até que esse dono, ao procurar o animal, encontre na sua casa. Gente, isso demonstra, eu estava lendo hoje como Deuteronômio, olha só, é muito forte, eu estava lendo a Bíblia hoje, Deus começou a falar umas coisas no coração do Edmundo e no meu, e nós começamos a meditar sobre a palavra. Essa palavra de Deus, ela é perfeita, a lei de Deus é perfeita, ela é única, ela é maravilhosa. Na Bíblia a gente vai ler, gente, em Deuteronômio a gente vai ver como a lei de Deus é uma lei de uma ética fenomenal. É uma lei assim, que nenhum outro povo tinha uma lei de uma ética moral tão grande. Não só moral, hoje eu vou falar um pouquinho sobre ética ambiental. Na própria Bíblia a gente vê uma preocupação de Deus com a fauna e com a flora. Isso é incrível, a lei de Deus é perfeita. Deus está falando de uma ética, gente, incrível. Você não vai ver o boi do seu vizinho e vai agir como se nada tivesse acontecendo, não. Você vai ser uma pessoa que você não fuge da sua responsabilidade. Você não cuida só do que é seu, você também cuida do que é do outro. A Bíblia vai dizer isso. Não cuide lá no Novo Testamento, não cuide apenas dos seus interesses. Nós somos tão rápidos para procurar nossos direitos. Sabe, às vezes a gente vai abrir mão de algum direito e se esforçar nos nossos deveres e procurar fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. O que eu gostaria que fizessem comigo? E isso que eu tenho que fazer com aquela pessoa. O que eu gostaria que alguém fizesse se alguém achasse a minha carteira na rua, com todos os meus documentos e com o dinheiro, o salário do mês? Eu gostaria que a pessoa guardasse até me encontrar, ou até eu encontrar minha carteira. Então o que eu faço? Quando eu encontro uma carteira na rua, eu faço o que gostariam que fizesse comigo. E isso, gente, é com tudo. Eu gostaria que alguém falasse mal dos meus filhos? Não gostaria, então também não posso falar mal do filho dos outros. Eu gostaria que alguém falasse mal enfim, tantas coisas que eu poderia falar aqui. A gente tem que entender que existe uma lei. Não fuja da sua responsabilidade. Não busque só os seus interesses. Não seja egoísta. Trabalhe para o que é do outro. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa que fala que a melhor maneira de nós estarmos felizes, de nós sermos felizes, é fazendo outra pessoa feliz. Por isso que tem muito rico que suicida, gente que é milionário, que tem heliporto na sua própria casa e que tenta suicídio. Porque a gente nunca é feliz sozinho, tendo a nossa própria felicidade, buscando os nossos próprios interesses. Ninguém é feliz assim, verdadeiramente não.
Mas quando nós conseguimos alcançar outras pessoas e fazer outras pessoas felizes, então nós vamos experimentar uma alegria que, gente, não dá. O egoísmo nunca vai nos proporcionar essa alegria, que é a alegria e a satisfação de ajudar outras pessoas. Outra coisa que eu acho interessante, capítulo 22, versículo 5, fala que a mulher não pode usar roupa de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. E eu pensei muito no carnaval, né? Bem pontual essa palavra. No carnaval é muito comum essa brincadeira. É brincadeira. E a gente sabe como o inimigo tem jogado essas setas e essas ideologias de que tudo é aceitável, tudo é permitido, tudo é normal, tudo é só uma brincadeira, tudo é só uma questão de como eu me vejo, tudo é só uma questão de como eu entendo que é a minha vida. E Deus deixa na sua própria escritura. A mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve usar roupa de mulher. E eu não vou falar aqui de saia de calça, não é mais sobre isso. Tem calça de mulher e tem calça de homem. Eu falo dessas deturpações que a gente vê, dessa mudança, né? O homem se vestir como mulher, como se ele se sentisse uma mulher, e a mulher se vestir como homem porque eu me sinto um homem. E nós precisamos entender que o nosso Deus nunca errou. Quando ele criou uma mulher, ela é mulher, porque Deus não falha. Quando Deus criou um homem, ele é homem, porque Deus não falha. Ele escolheu cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Ele sabia, ele escreveu em seu livro qual era o plano e o propósito dele para a nossa vida. E nós só queremos isso, viver o que está escrito naquele livro, né? Outra coisa interessante aqui no capítulo 22 fala que quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Dessa forma, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. O que eu entendo com relação a esse parapeito, gente? Uma questão de prudência. Tudo que acontece na minha vida é Deus. Então eu também não cuido da minha saúde, eu também não coloco cinto quando eu ando de carro, eu não procuro, eu bebo tudo que faz mal, refrigerante é direto, eu não tô nem aí porque o povo fala que isso dá câncer ou não. Aqui a gente está vendo um princípio que é o princípio da prudência. Você construiu uma casa, sua casa é do Senhor, tudo vai bem na sua vida, tá certo, mas constrói um parapeito para não ter perigo da pessoa cair no terraço, gente. Seja prudente. O plano e a vontade de Deus para nossa vida é de paz, mas nós temos uma parte que nos cabe. E a parte que nos cabe é a da obediência e da prudência. Eu faço aquilo que é certo, eu faço aquilo que é seguro, para que não ocorra acidentes, para que... Ou, por exemplo, vamos falar de pecado? A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. A gente tem que correr das tentações, como José, quando aquela mulher, com certeza muito gata, a esposa de Potifar, estava tentando ele ali, e ele, deu no pé, fugiu. Por quê? Porque pela carne do José, com certeza ele ia querer aquilo ali. Mas pela moral dele, pelo relacionamento que ele tinha com Deus, pelo temor dele ao Senhor, ele correu. Então, por que a gente tem que ser prudente? Se tem uma coisa que você sabe que é para sua carne, é muito... É um prazer, é algo, é uma... Como é que a gente sempre fala? Não é uma inclinação, é uma fraqueza. Então corre, gente. Seja prudente quanto ao pecado. Fugir do pecado. Não, isso aqui eu acho que tá tranquilo, eu acho que eu já venci, eu já fui alcoólatra, mas agora eu acho que eu já venci, então não tem problema mais eu andar com gente que bebe, daqui a pouco eu tô comendo um bombom fugiu a palavra agora, esses bombons de champanhe, né? E aí de repente, eu já não acho que bebida faz mal, porque aí você já começa a colocar coisas, né? Porque Jesus bebeu vinho, e é assim, gente, se a sua carne é fraca, se tem uma fraqueza, numa inclinação, a sua fraqueza é mulher, tá vendo que tá vindo uma mulher linda na sua frente, andando com aquela roupa de academia terrível, o que você faz? Fecha o olho, vira o rosto, sua carne quer ver, mas você é prudente, você foge do pecado para não pecar contra o Senhor que você ama. Vocês estão entendendo? Tem uma fraqueza, tem alguma inclinação, foge dela e anda em santidade. E aí, nós vimos aqui as normas sobre a pureza sexual, a menina que tinha que casar virgem, porque senão era considerada imoralidade sexual, é ainda, né? Infelizmente, hoje em dia, as meninas têm ficado
tem se sensualizado cada vez mais cedo, mas é o propósito de Deus que a mulher se entregue numa aliança. Por quê? Porque Deus é um Deus rígido? Não, gente, porque uma menina que se entrega para um namorico de 14, 15 anos, como eu conheço gente que engravidou com 13, com 15, aquele rapaz, ele não tem condições de sustentá-la, de arcar com a responsabilidade dela. Então Deus está falando, você vai entregar o seu corpo para um homem que vai arcar com a responsabilidade de estar uma autoridade sobre você, de te dar aquilo que você precisa financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Por isso que Deus estabelece regras, porque Ele é bom. Esses limites são para o nosso próprio bem. A menina não deve se entregar antes. Vocês já viram aquela menina que ela se entregou para um homem e aí ela nunca esquece ele? Por quê? Porque existe uma ligação com a relação sexual. A relação sexual liga, os dois se tornam uma só carne ali. E aí o que acontece? Quando até um dia eu falei isso para as meninas, eu fiz até uma dinâmica para umas adolescentes, eu preguei uma folha branca em outra folha branca e coloquei cola e as preguei. E na hora que a cola secou, que eu fui afastar, ela saiu toda rasgada. Então, um relacionamento sexual antes da hora, ele só afeta as pessoas. O relacionamento sexual foi feito para dentro do casamento, uma aliança que protege ambas as partes. Aqui, se o marido falasse assim, eu me deitei com ela, mas ela não era virgem, aí os pais levavam um lençol mostrando que houve um sangramento, que de fato ela era virgem. Se não, gente, ela era apedrejada. Vai falar também sobre o adultério, né? Se as pessoas fossem pegas, duas pessoas fossem pegas em adultério, os dois tinham que morrer. E eu me lembro daquela mulher que o próprio Senhor Jesus salvou, dizendo, vai, mas não peques mais. Jesus veio para mostrar misericórdia com relação à lei, né, gente? Porque Ele é bom. Mas a gente tem que ir e não pecar mais. Não é misericórdia assim, agora você pode agir de qualquer jeito que eu vou te proteger. Não, eu te dou graça sobre o seu pecado, mas agora você vai e não peca mais. E aí tem o capítulo 23, gente. O capítulo 23 deixa eu ver aqui. Eu amo essa parte que fala que Deus se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, porque Deus nos ama. Gente, o Senhor nos ama. Ele transforma a maldição em bênção, porque Ele nos ama. Olha o que Ele fala. Aí Ele vai falar de algumas coisas, né? Para não deixar nenhum amonita, nem moabita entre meio ao povo de Israel. Por quê? Porque quando eles passaram por Moabe e por Amon, esse povo não deu água, não deixou eles passarem. Então Deus falou, não deixem também, não usem de benevolência para com eles. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui. E aí, gente, sobre os edomitas, Deus fala, não, eles são seus irmãos, eles são seus parentes, mas não se esqueçam, na reunião sagrada do Senhor não podia ter estrangeiros. E aí que eu queria falar uma coisa com vocês, eu não sei onde é que tá do passarinho, já passei por ele. Deixa eu ver aqui. Achei uma coisa interessante que fala sobre tô procurando do passarinho, gente. Onde é que eu vi? Que eu achei do passarinho, tá no 22. Mas tá bom. Uma coisa que eu achei interessante sobre como Deus... Vamos falar sobre o ambiente. Deus é um Deus que se preocupa, gente, com o ambiente. A preservação ambiental. Esses dias eu não falei sobre isso, porque foi muita coisa, eu acabei esquecendo. Tem uma parte aqui que fala que quando vocês chegarem em Israel... Quando vocês chegarem na terra que vocês têm para chegar, não cortem as árvores frutíferas. Achei aqui, ó. Capítulo 20, versículo 20. Cortem apenas as árvores que vocês sabem que não dá fruto. Vocês vão usar essa árvore para fazer o equipamento necessário no cerco da cidade, no cerco à cidade inimiga, até que ele caia. Deus está falando assim, para que vocês vão cortar a árvore? Olha o que ele fala. Quando cercarem uma cidade e a guerra se prolongar, não cortem as árvores com machados. Comam os frutos, mas não cortem as árvores. Olha Deus meio indignado. Ó. Acaso as árvores são inimigos para que vocês as ataquem? Gente, Deus está falando, não desmata. Não precisa ter desmatamento. Vocês podem usar a madeira para aquilo que é necessário, mas não precisa desmatar. As árvores não são suas inimigas. Muito pelo contrário, gente. Nós estamos colhendo hoje de um aquecimento global que a gente achava que era só conversa de cientista, e eu nunca vi tanta onda de calor. Ano passado, gente, não teve inverno. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo onde a gente não se preocupa com o ambiente.
E às vezes muitos cristãos falam assim, eu não preciso me preocupar porque a terra vai ser renovada pelo fogo, eu vou pro, ou se não pensa assim, eu vou pro céu. Mas Deus é um Deus que se preocupa, porque Ele entregou pro homem a terra cultivar, cuidar da terra. Gente, a gente tem que se preocupar. E sabe por que eu tô falando isso? Que é tão pontual pra mim. Desde que eu fui cheia do Espírito Santo há alguns anos, eu comecei uma coisa começou a me incomodar. Tipo, eu gosto de lavar vasilha com a água, com a torneira sempre aberta pra ir tirando e tal. Parece que o Espírito Santo grita dentro de mim: fecha essa água, fecha essa água, fecha essa água. Enquanto você saboa, fecha essa água. Eu não consigo tirar o lixo e não tirar o reciclável. E eu aprendi com o ímpio. Quando eu morava num lugar, toda sexta-feira tava o lixinho dele lá. Já tem alguns anos já. Aquilo começou a me incomodar. Tá vendo como que as nossas atitudes afetam as pessoas? Eu ver que ele separava o lixo me ensinou, porque eu não sabia. Na verdade, eu nunca fui ensinada. Nesse sentido que eu quero dizer. E aí comecei a separar o lixo, gente. Hoje eu não consigo não separar o lixo. Inclusive no bairro que eu moro não tem coleta seletiva. Então eu pego o lixo, na terça-feira eu levo lá pro bairro Vila Raquel, que eu levo a minha filha para fazer aula lá perto. Então na terça-feira passo o lixo lá. Eu levo o lixo reciclável na terça-feira para lá, porque eu não consigo. Por quê? Porque eu entendi, virou uma lei no meu coração, que o meu Deus é um Deus que preserva o ambiente. E a gente está vendo isso em Deuteronômio. E aí, a preservação ambiental aqui das árvores é por quê? Porque Deus mesmo sabe, gente, que a gente precisa da árvore para respirar. A Terra está chegando nesse nível que a gente está chegando de superaquecimento por causa de desmatamento, por causa de poluição, por causa do que nós temos feito a ela. E aí, quando foi hoje, eu estava lendo sobre o passarinho. E Edmundo, aí eu li, falei que ia pesquisar sobre e acabei que não pesquisei. Eu nunca entendi, mas olha só. Olha que interessante. Depois eu pesquisei e entendi. Ó. Cadê, gente? Achei que eu tinha achado o passarinho, não achei. Achei. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e se houver nele filhotes ou ovos que a mãe tenha chocado, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha uma vida longa. O Edmundo até brincou uma coisa que eu achei o máximo. Ele falou assim, a mesma promessa para quem honra pai e mãe. Tenha uma vida longa e próspera. Uma vida longa e plena. Deus está falando para um passarinho. Por quê, gente? Olha que coisa mais linda. Eu fui pesquisar e eu achei num site falando sobre a preservação da espécie. O mesmo Deus que se preocupa com a flora, que no caso aqui a vegetação, são as árvores, que falou para não cortar as árvores à toa, ele vai falar assim, preserve as espécies. Você viu um ninho no chão? Caiu? Tá bom, você pode pegar os ovos, pode até pegar os filhotes, mas deixe a mãe. Porque a mãe vai preservar a espécie. Sabe o que significa, gente? Que o Senhor se preocupa com os animais. O Senhor se preocupa. Tem uma coisa que eu não vou julgar, mas que me incomoda, é ver alguns animais encarcerados, sabe? Animais que não foram feitos para isso. Essas coisas começam a mexer comigo. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver um Deus que cuida, um Deus que tem propósito, um Deus que, sabe? Você vai matar um animal sendo que você não tem propósito nenhum, você não vai comer o animal. Por que você vai matá-lo? Por que você vai matar de forma bruta? A Bíblia diz em Provérbios que o justo cuida de seu animal. O homem justo cuida dos seus animais. Agora, ele está falando aqui que existe um lugar onde a gente preserva a espécie, para que a espécie não se perca, para que não haja extinção. Por quê, gente? Porque toda extinção afeta a terra toda. Você sabia que se as abelhas acabarem, nós morremos? Porque as abelhas são responsáveis pela polinização do mundo. Então Deus é um Deus que cuida, na maioria das vezes, por nós mesmos. Porque o desmatamento, a árvore foi criada para nós, o animal foi criado para nós. Então, Deus é um Deus que se preocupa com a preservação ambiental. Gente, isso é muito legal. Então, se você achar um ninho de passarinho, imagina, isso é uma lei para todos os israelitas. Se os israelitas vissem ali um ninho de passarinho e matasse tudo, matasse a mãe, matasse os filhotes, se nenhum israelita tivesse preocupação com relação ao ambiente, ia virar uma bagunça a terra de Israel, que é o exemplo para o mundo. Não existe lei moral, gente, como a lei de Deus, a lei de Deuteronômio. Ruth, tá aí? Deus, tudo bem, irmã? Como é que tá meu sobrinho? Deus te abençoa. Espero que ele esteja bem, em nome de Jesus. E aí, no capítulo 23, falando sobre questões ambientais, Deus vai falar, olha, quando vocês forem fazer as suas necessidades, façam fora do acampamento. Porque, olha que interessante, cada um deve ter uma pá como parte do seu equipamento.
Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deve ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Se Deus anda no meio dele, tem que ser um lugar limpo. Que bom que tá tudo bem, mana. Gente, tem uma frase que tá queimando no meu coração, que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E assim, como eu sou uma pessoa que gosta de coisa muito arrumada e às vezes vai pro lado do perfeccionismo, que é pecado também, a gente tem que tomar esse cuidado de não achar que a gente tem que tomar conta do mundo inteiro, porque essa terra é caída. Mas tem muitas coisas que a gente vai deixando acumular e que a gente tem que limpar, que a gente tem que ter um ambiente limpo ao nosso redor. Por quê? Porque Deus habita dentro de nós. Quer dizer que Ele não vai evacuar? Não, nunca mais? Não, gente, não é isso. É um princípio de ordem. É um princípio onde as coisas estão no lugar. E assim a gente revela Deus. A sujeira, que pode simbolizar o pecado, ou a bagunça. Você já foi numa casa que está tudo fora do lugar, uma casa desorganizada, pessoas acumuladoras, pessoas que... aquela bagunça. E aí Deus está falando, coloca as coisas no lugar. Joga fora o que precisa ser jogado fora. Isso também poderia servir para o nosso coração. Se Deus habita dentro de nós, a gente tem que tirar o lixo, né? Mas aí isso daria uma pregação de 2h30. No mais, gente, peça ao Espírito Santo para que você ande em um lugar de santidade, para que Deus te ajude a organizar seu tempo, para que Deus te ajude a entender o ambiente como um lugar que você também olha aqui, ó, não fuja da sua responsabilidade. Vamos voltar lá no começo. Não fuja da sua responsabilidade. Tem coisas que são nossa responsabilidade. A gente pode economizar um pouquinho de água, um pouquinho de energia. Se cada um economizar um pouco, o mundo todo vai ser impactado. A gente pode reciclar, porque ajuda, tem muito lixo. A gente produz muito lixo com essa era dos industrializados. A gente precisa, então, a gente fazer a nossa parte, porque a gente glorifica a Deus. Com tudo limpo, com tudo no lugar, com as coisas que estavam quebradas, consertadas. E isso pode ser um perdão que você tem que pedir para alguém, uma questão do seu coração. Pode ser um perdão que você tem que entregar para alguém. E pode ser também coisas físicas, coisas na sua casa, coisas que precisam ser resolvidas, gavetas que precisam ser arrumadas. Eu arrumei umas gavetas ontem, gente, joguei tanta coisa fora. Ontem não, semana passada. Então é isso que eu queria falar. Deus é um Deus que se preocupa com o ambiente e nós, cristãos, temos que fazer aquilo que Ele manda. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Dona Piedade, a senhora tá aí? Deus te abençoa, viu? Deixa eu ver, gente, eu não consigo mexer direito no Instagram. Não consigo mesmo. Mas é isso. Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Amém? Não deixe de ler a Bíblia hoje.